Neste mundo de constante transformação, as pessoas estão no centro das organizações, independente de avanço de inteligência artificial ou outras tecnologias. Você quer saber, afinal de contas, quais são as habilidades necessárias para os líderes que irão conduzir as organizações daqui para frente? Então, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Hubcast, Conexões e Negócios. Eu sou o Ederson Almeida, sócio fundador da empresa Gáutica, EtherTech Academy, e estou aqui com os meus amigos, colegas de muitas aventuras, missões, ações sociais, entre outras atividades, para falar um pouco sobre como que cada um de nós, em nossas empresas, em nossos empreendimentos, pode ajudar o espectador que está ali, neste momento, ansioso para descobrir o caminho do sucesso. Vamos começar, então, pela minha colega de Rotary, de vida, uma amiga que eu conquistei graças ao trabalho voluntário, hoje presidente do Rotary Club de Caxias do Sul Imigrante e fundadora, empreendedora pela Raro. Por favor, conte primeiro quem é você, o que você faz pela Raro, para que a gente possa entrar de fato nesse tema tão importante, que são as habilidades dos líderes no futuro. Olá, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Meu nome então é Annelise Borges, eu sou idealizadora da Raro, marketing de relacionamento. Nós trabalhamos desde a gestão, utilizando a estratégia, utilizando as metodologias de comunicação e de marketing para levar o planejamento para dentro da empresa e dentro da empresa para fora. Como se comunicar adequadamente, sempre com os valores da empresa como base, né? Como se comunicar com o público interno, com o público externo, com a comunidade, através de projetos sociais. Hoje o ESG muito em voga também, né? Qual o papel da empresa com o ecossistema que ele está ali. Mas tudo focado em estratégia, em planejamento, porque não é só criar layouts, né? Informativo, catálogos, mas como se comunicar, como se relacionar com os públicos da empresa. Porque a empresa é focada no resultado, obviamente, né? Mas o resultado, ele vem das relações. As relações que a empresa tem com o mundo interno e com o mundo externo. E através da comunicação e do marketing, a gente tenta aproximar essas relações e, consequentemente, trazendo resultados. Mas a gente pode fazer isso de uma forma inteligente, salutar, leve, né? E bem pensada. Sempre bem pensada, com planejamento e com antecedência. Sim, eu conheço já a sua empresa, já tive a oportunidade de te visitar, conheço também teus clientes. E uma coisa que me chama atenção, eu até comento com alguns amigos, é o quanto que você é bem vista e valorizada. E sabe que agora, quando a gente estava aqui organizando o podcast, todo mundo que entrava, você dava oi, perguntava o nome, mostra muito do que é a Anne. E teve um dia que nós tiramos uma tarde, uma sexta-feira, se não me engano, para discutir o papel da inteligência artificial no planejamento estratégico. E eu olhava para a Anne e eu dizia, Anne, você tem uma força, um brilho, uma luz, algo muito forte que não é tão relacionado ao método, à técnica, mas na existência, no humano de fato e no verdadeiro papel da pessoa dentro desta sociedade confusa que hoje a tecnologia automatiza tudo. E a Anne disse, não estou te entendendo, como assim? Eu vou ficar sem emprego, tu quer dizer? Eu disse, não. Eu quero dizer é que as operações que são repetitivas, elas serão sim feitas por máquinas. Só que você terá um papel fundamental em ajudar cada uma dessas pessoas a entenderem o seu novo papel. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí eu quero falar então com a Mi. A gente não se conhece formalmente há tanto tempo assim, acho que faz pouco mais de um ano, mas depois, revendo as histórias, a gente descobriu que estávamos no mesmo meio em decorrência do Startup Weekend. Isso aí. E fala um pouco, então, sobre o seu negócio, também fale um pouco sobre essa sua liderança no ecossistema de startups, que começou na região, mas hoje já é nacional, pelo que eu estou vendo. Então, como é bom estar aqui com amigos, né, conversando, tratando de liderança. Eu sou a Milene Rostirola, eu sou
Às vezes eu brinco muito que eu sou o terror do RH. Por que eu sou o terror do RH? Porque eu já fiz todos o que vocês podem imaginar na minha vida, até miçanga, até trabalhar em chão de fábrica. Então, isso me tornou o que eu sou hoje. Eu não sou só jornalista, que é a minha primeira formação, ou só especialista em inovação e gestão. Eu sou tudo, toda a minha constituição que eu tive durante a minha carreira. Então, eu sou produtora audiovisual, eu sou produtora cultural. Então, eu sou outras coisas. Sou cantora também, né, Ederson? Sim. Somos cantores, somos músicos também, né? Isso aí nas horas vagas. Mas o que eu gosto de fazer, o que me guia, são as pessoas. Então, sempre quando eu fui pesquisar e a gente fala sobre liderança, sobre perfis, tudo são pessoas. E pessoas para pessoas. E se eu quero que a minha empresa, que as pessoas vejam valor na minha empresa, eu preciso pensar nas pessoas para quais eu estou entregando esse serviço. Então, a minha visão é sempre essa. E eu sou um misto de coisas, né? A criatividade, que nem diz minha professora de pós, agora ela disse, eu vou te direcionar, porque eu sei que a tua criatividade é tanta, que às vezes tu quer entregar tanto e tu não vai conseguir entregar isso, né? Então, é muito bom ter isso. E por que eu sou assim? Porque eu me possibilitei conhecer o diferente. Estar no meio de pessoas diferentes, de pessoas que pensam de forma diferente. E o que eu faço hoje? Por que eu contei tudo isso? Porque eu dou consultoria e mentoria para negócios. E com essa minha bagagem, eu consigo visualizar o teu negócio e te ajudar. Não só na parte da comunicação, mas como na concepção do teu negócio, na modelagem do teu negócio, em te indicar caminhos de como fazer isso, né? Então, como eu falei antes, eu sou jornalista de formação, eu sou especialista em inovação e gestão, mas eu sou mentora de startups na Associação Brasileira de Startups, né? Eu sou consultora de negócios, atualmente sou facilitadora do Startup Weekend hoje, Exato. Que foi um divisor de águas na minha vida, porque muda a mente da gente, né? Muda a nossa cabeça, vislumbra possibilidades. Por que eu faço isso de forma voluntária? Porque eu quero que todas as pessoas tenham a mesma possibilidade que eu, de ter oportunidades, de ver novas possibilidades nesse mundo. Então, eu sou assim e quero que as pessoas também tenham essa possibilidade. Então, de ver e de conhecer isso. Startup Weekend, que nos uniu, né? Ele faz isso com as pessoas. E isso também eu trago nos meus valores, que é trabalhar em colaboração, que é fazer conexão, que eu acho que essas também são habilidades, além da comunicação, e são ligadas com a comunicação, né? Então, esse é o meu papel, é olhar para a empresa das pessoas, que elas por isso que me conta, né? Me conta a história da sua empresa, me conta a sua história, e eu vou transformar ela, te ajudar a transformar ela num ótimo negócio, sustentável, né? Que se consiga se desenvolver economicamente, mas também socialmente. É muito legal. E olha que interessante, o que nos uniu foi o trabalho social. Então, o Rotary, que é essa entidade global de serviço humanitário, ali a gente se encontrou e a partir dali outras coisas passaram a acontecer. Com a Mi também tem um lado social, ensinando empreendedorismo, compartilhando o que a gente aprendeu, muitas vezes errando, sofrendo, para que as pessoas não errem tanto e não sofram tanto. E porque a gente também sabe que quem está embaixo, e nós já estivemos embaixo, consegue se desenvolver a partir do momento que saiba que é possível. Porque muitas vezes quem está à margem da sociedade, está na periferia, acredita que a vida é aquilo ali e pronto. E a gente que saiu de lá e prosperou, sabe que se tiver uma luz, nós a perseguiremos, não é mesmo? Isso aí. E aqui para completar então a mesa neste bloco, nós temos o Martin Schulz, que eu conheço faz uma década, eu estava tentando lembrar quanto tempo fazia, a partir também de um companheiro de Rotary, que é o Max Wesentiner, que foi meu padrinho, que também, de certa forma, foi padrinho profissionalmente do Martin. E um dia o Max me disse assim, Ederson, eu quero que você conheça uma pessoa que entrou em contato comigo, ele dizia assim, um menino, um jovem aí que trabalhou comigo, uma pessoa incrível, tem que ver. E aí chega esse homenzarrão, né? A gente tinha a sala ali perto do Iguatemi, no Edifício Maia. E o Martin começou a falar e eu me apaixonei pelo Martin, vocês não têm ideia. Obrigado, o Martin é uma pessoa incrível. Eu lembro da tua história inteira, porque eu sou um contador de história. Eu me considerava bom.
até conhecer o marketing. Você sim, o storyteller, olha, profissional. Desde então eu venho aprendendo com o marketing. E na época, porque a gente tem que encontrar algo em comum, não é mesmo? Que fortaleça nossas relações. E o Martin tinha feito negócios na Alemanha e estava operando com bitcoins. Eu entrei em contato com eles. Cara, eu quero falar mais contigo sobre isso, porque eu também estou operando com bitcoins. E a partir daí a gente fez tanta coisa, menos bitcoin, mas a gente fez muitas outras coisas. E Martin, pensando neste futuro que cada vez ele chega mais rápido e cada vez mais desafiador, o que a Schultz, o que o Martin pode fazer, o que você tem para entregar para nós hoje? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês, né? Porque eu, como o mais experiente dos jovens, comecei minha carreira muito cedo e estou aprendendo tudo de novo a partir da convivência com pessoas tão especiais, né? Eu quero te agradecer também, Éder, porque tu és uma... Ederson, porque tu és... Desculpa te chamar de Éder. Não, pode chamar de Edinho, de Vacaria. Eu atendo. Tu és uma pessoa que eu passei a seguir de 10 anos para cá como um benchmarking de pessoal de inclusão tecnológica. Nossa, me sinto honrado agora, né? Tá? Meu ídolo diz que me segue. E tu és uma das pessoas mais determinadas que eu conheço. Isso é uma coisa que falta nas nossas lideranças, falta no nosso público trabalhador de Caxias do Sul, né? Na semana passada eu vi um dado bastante interessante de que nós temos 162.300 carteiras assinadas em Caxias. Se a gente for fazer a relação desse público, né, com base na população de Caxias, nós temos não só um enorme potencial, mas uma demanda reprimida gigante. Sim. Então, o que eu posso entregar como pessoa? Desde o início eu comecei transformando empresas. Eu comecei na área de comunicação e marketing, né, como publicitário, e durante anos fiz essa carreira até me tornar empregado. Foi uma coisa bastante interessante, porque eu desci do pódio, né, em outras palavras. E aí eu passei a trabalhar com o mercado internacional. E o mercado internacional me mostrava práticas, né, de marketing, de comunicação, de gestão, que traziam um incômodo, né, diante da realidade de Caxias do Sul e de Porto Alegre. E aí eu comecei a me especializar, ou tentar me especializar na área de transformação de empresas. A gente fala isso lá fora, chama de turnover, né? Mas o turnover envolve um mundo de coisas que estão entre a concepção estratégica de planejamento e a execução. Os dois não acontecem sem uma coisa chamada central, que é o pavimentar da estrada, o preparar do terreno, que é a implementação estratégica. Então, eu me dediquei basicamente nisso e passei a transformar empresas. Então, eu já tenho 30 anos de experiência, dou aula desde 2004 e assim por diante. Eu comecei minha empresa em 1994, então, desculpa o prazo aí, mas é uma coisa muito bacana e essa história mudou a partir de 10 anos para cá, porque eu passei a estar mais próximo, ou tentar estar mais próximo da tecnologia, da inovação e das novas relações que se constroem a partir disso, porque eu não tenho essa habilidade, eu não sou digital, né? Eu sou analógico. Então, eu tento estar próximo do mercado com essas tecnologias. Hoje, eu faço o trabalho inverso. Eu proporciono nas empresas uma transformação tecnológica para depois se falar em planejamento. Né? Por quê? Porque são processos... a gente tem 3 grandes variáveis, me perdoa me estender, mas a gente tem 3 grandes variáveis diante do empreendedor. É a estrutura que ele pagou e quer payback, os processos que ele ensinou as pessoas a fazerem as pessoas. Ele deixa as pessoas por último, e aí que está uma grande lacuna, né, de trabalho, porque lá fora se faz o inverso. A gente coloca as pessoas certas no lugar certo e avalia elas de forma frequente para que nós tenhamos esse acompanhamento. Por conta disso, os processos são mais facilmente ensináveis e se usa mais métricas de conhecimento porque tu tens mecanismos de controle mais efetivos e este conhecimento gerado tu transforma em um modelo decisório para pagar a tua estrutura. Então, a estrutura é uma consequência dos processos. Né? Sim. Nós aqui no Brasil temos um trabalho invertido. Então, eu vejo como um grande potencial de trabalho a gente reposicionar as empresas, que é isso que eu faço. A Schultz faz isso principalmente fora do Brasil, hoje na China, né? Nós estamos em outubro, dia 8 de outubro, embarco de novo.
A gente faz esse trabalho, nós hoje transformamos uma empresa de rolamentos chinesa, por exemplo, num grande ecossistema colaborativo de ecossistemas, né? Por que isso? Porque reduzir pessoas, pejotizar, é uma coisa mundial, não é daqui do Brasil, não é por uma questão de encargos e tal, mas é uma questão de prática para você tornar o conhecimento trabalhando para você, né? Então, o empresariado ele tem que rever as suas práticas, e esse é o meu trabalho. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Que aula! Nossa, uma aula. O marketing é sempre isso, e o incrível, realmente Obrigado. faz, né, uma década, e a gente já falou uma centena de vezes, e ele sempre me impressiona, porque realmente é muito conteúdo, é muita coisa, e viver intensamente é tão bom, né, Martin? Por causa disso, claro que porque a sim. gente aprende na praxis. E eu Na queria fazer um praxis. complemento do que o Martin falou, porque o que acontece? A questão tecnológica ou analógico, né? Eu sou de uma geração também, que é anos 80 e 90, que também não era mais analógica. Mas o que acontece comigo? Eu tenho uma habilidade que eu estou presente em cada nova era, eu consigo me adaptar, que é a adaptabilidade. E a minha mente, o meu software, eu sempre brinco, né, que o meu software está sempre atualizando. O problema é o hardware, que a gente não consegue ainda mudar, mas logo conseguiremos, né? Mas o software a gente consegue atualizar, e isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver também. Que ótimo. E é em cima dessa linha que eu vou continuar contigo, aliás, referente à atualização, então, do software, do chip ou do mindset, da mentalidade, independente, né, do termo que as pessoas gostam de usar. Mas, Mi, conta para nós aí, quais são os desafios que você está enfrentando junto aos líderes? Tá fácil atualizar o software deles ou eles estão com senhas muito fortes aí para liberar a atualização? Eu acho que depende muito da região e da cultura. Se a gente for falar Serra Gaúcha, nós temos uma dificuldade por questão cultural. Que a gente vem sim evoluindo, mas ainda nós somos muito tradicionais na forma de pensar, uma forma de pensar industrial ainda linear. O que não é, o mundo não é linear. Ele não funciona assim. E o ecossistema, estar no ecossistema, ser líder, né? E aí colocando aqui hoje, eu sou representante do Rio Grande do Sul na Associação Brasileira de Startups, né? É pensar a questão do ecossistema. Isso me possibilita ver o quanto a gente precisa ser mais fluido e orgânico. Por isso que nós aqui, a gente consegue, porque cada um é um, e a gente consegue transitar nessa fluidez. E é o que a gente precisa aqui na região. É começar, né? Já começamos, mas é intensificar a mentalidade mais aberta, menos tradicional, menos linear. Tá? Essa é a minha visão quanto a essa dificuldade de novos líderes. Uma coisa, eu vou dar um exemplo. Não vou falar nomes das empresas, mas vou dar um exemplo. Eu treinei um funcionário, levei um funcionário para um Startup Weekend. Ótimo. E ele viveu aquela experiência do Startup Weekend. Ele é um funcionário, trabalha na linha de produção, tá? Ele volta para a empresa com uma outra mentalidade. Transformado. Só que o líder dele, dentro da empresa, não. Então, cada vez que ele der uma ideia nova, o líder vai dizer não. Por quê? Ele tem medo da mudança, porque ele não sabe o que fazer com essa informação. Então, a gente precisa transformar os líderes também. Eu concordo plenamente. Porque ele vai acabar bloqueando essas pessoas e essa pessoa vai acabar saindo da empresa para buscar novas oportunidades, porque ele vê o mundo de outra forma. Eu comecei a dar consultoria. Culpa de quem? Da Annelise, inclusive, né? Sabia que era eu. Tinha esquecido já. Então, a Anne me trouxe uma demanda e disse, olha, tem uma empresa que ela atende em uma determinada área, mas que estava com desafios da transformação digital. E quando eu cheguei na empresa, eu notei exatamente isso, que a conversa com o chão de fábrica é e tem muita gente ali querendo transformação. Só que a liderança, muitas vezes, está com uma mentalidade. E aqui eu não estou fazendo julgamento de certo ou errado. A questão é porque sempre deu certo daquela maneira, é porque às vezes é difícil atualizar o chip. E aí eu defini como estratégia no meu diagnóstico, até eu compartilhei com a Anne o diagnóstico, o trabalho com as lideranças.
por isso que o tema hoje é liderança, porque é de cima para baixo, sim. Não adianta eu ter um time querendo mudar a cultura da empresa se a liderança, e muitas vezes a liderança é o dono da empresa aqui na região, ela não adotar uma nova cultura, porque uma cultura de um negócio nasce com os fundadores e ela, então, depois é, de certa forma, distribuída, compartilhada com as pessoas que vêm compondo a empresa e ela vai sofrendo adaptações. Mas dificilmente os funcionários vão mudar completamente a cultura. E a gente vê isso principalmente quando a gente vai falar nesses processos de sucessão que estão ocorrendo, né? Porque as empresas estão, de fato, trocando de sucessão. Mas eu quero devolver, então, aqui, porque ó, nas consultorias você é minha madrinha, sabia? Olha, Entendeu? agora uma troca. E aí eu quero entender o que você está mapeando, o que você está vendo. E eu também, aqui, eu sei que a gente não planejou isso, mas eu sei que você tem estudos relativos à espiritualidade, a questões da Índia, né? Que são... Vedanta. Vedanta, né? Isso, E se isso tem relação também, nos Tem. conta aí, porque eu estou curioso para Muito. entender. Muito, muito tem relação, inclusive, com essa tua fala que tu falaste que o líder que vem de cima para baixo, né? Só que o líder tem que querer fazer toda essa transformação. E uma outra citação que tu trouxe naquele encontro que tu estiveste lá na Haro, que um CNPJ ele não existe, né? Uma empresa não existe. Quem existe, pode falar. Inclusive, isso eu não inventei, vem de Yuval Noah Harari, Isso aí. que isso é o escritor, ele é israelense, e aí eu parafraseei, né, só para manter aqui as fontes, né? Não, então, Deus o livre. Foi porque tu comentaste comigo e eu estou trazendo aqui, né? E quem que existe, né? Somos nós como seres humanos que estamos lá na liderança e estamos tentando liderar outras pessoas. Só que nós, seres humanos, nós estamos lá com as nossas dores, com os nossos traumas, com as nossas dificuldades de, muitas vezes, fazer a transformação de eu sou o dono de uma empresa, eu vou virar funcionário, né? Eu estou com 50, 60, 70 anos e eu assumo a postura de estar constantemente aprendendo. Isso somos nós, como seres humanos, gerindo uma empresa, um CNPJ. Então, a partir do momento que a gente busca se melhorar, busca a espiritualidade, pelo meio da espiritualidade, isso acaba refletindo nas nossas ações na empresa, né? Porque eu digo, a empresa, para mim, a Haro, é uma terapia diária. O meu maior desafio, eu não tenho uma empresa exclusivamente para sobreviver dela, tá? Porque as minhas dores, os meus medos estão na mesa todos os dias. Eu tenho que mudar meu mindset, mudar tudo todos os dias. Porque a gente fica nervosa, a gente não sabe que atitude tomar na empresa, que direção. Eu não tenho sócios, eu sou sozinha, né? Então, por que a gente busca sempre consultorias? Para poder dividir os nossos medos e as nossas dores. Então, o estudo de Vedanta, e eu sou alfabetizada em sânscrito também, estudo mantras, é muita coisa. E isso parece que é só espiritualidade, está lá naquela caixinha. Minha caixinha de empreendedora está aqui, minha caixinha de esposa está aqui, de filha está ali. Não, gente, está tudo conectado. Nós somos um só. E tudo isso acaba fortalecendo a gente e nos tornando seres humanos melhores e líderes também mais inspiradores. Eu queria, não te atrapalhando, não, né, não, mas imagina. eu queria trazer uma coisa que eu acho que é importante que você falou, e é uma das habilidades que os relatórios do Fórum Mundial trouxe, que é a questão de vulnerabilidade. A gente precisa mostrar, nós somos líderes, mas somos vulneráveis porque somos seres humanos. Então, a gente tem que mostrar que erra também, aceitar e dizer, não, eu errei aqui, realmente, eu estou errada. Aqui, eu tenho medo realmente de fazer isso. Então, eu acho que isso também se forma um líder, né? Não é só ser um gestor, é ser um líder. Às vezes, o gestor nem é o líder, né? O líder é outra pessoa dentro da empresa. Tem uma lacuna muito grande na formação de lideranças empresariais. Eu não vou me deter no assunto, até me interessa, tá? A gente falar disso. Mas o que eu tenho uma visão um pouco mais pragmática e eu quero usar uma contribuição da Milene, né? Sobre a formação de lideranças. A primeira coisa que a gente tem que entender é que uma empresa
é um sistema humano que conduz um sistema técnico, e não o contrário. A cultura que nós adquirimos ao longo dos anos, de competitividade, de crises brasileiras, de incerteza, que o nosso ambiente é totalmente incerto permanentemente no aspecto jurídico, institucional e portanto, de decisão. O modelo decisório do dono da empresa, do empreendedor, é quem molda o ambiente. E o ambiente tem uma determinada cultura, essa palavra dá para a gente fazer vários podcasts, já estou me colocando à disposição para falar disso, porque eu sou um estudioso disso. Então, a liderança aqui, vamos pegar a Serra Gaúcha, né? Nós formamos líderes por confiança. Nós fazemos crescer os líderes, né? Porque são pessoas que tocaram o processo adequadamente como eu queria, eu proprietário, e eu fui mantendo essas pessoas ao meu lado. Essa realidade começou a mudar. Por quê? Porque estes líderes que nós temos hoje, eles têm uma variável chamada comportamento político. E o comportamento político, ele trabalha contra o planejamento estratégico ou influencia a troca de conhecimentos dentro da empresa. Por que isso? Então, não se permite errar, né? Porque existem mecanismos de controle instituídos depois dos processos. Então, eu estou montando um framework, assim como se fosse um powertrain empresarial, que não permite que o conhecimento seja compartilhado. Porque se ele não tiver participação, o líder, né, as pessoas ele vai perder a oportunidade de crescer diante do dono. Então, ele não permite que as pessoas que estão reportando a ele, né, deem sugestões valiosas, maravilhosas, inovadoras, e essa represa de conhecimento faz com que a cultura esteja incubada. Eu chamo de incubada, me perdoem o termo, né? Usando um pouquinho de medicina, ela está incubada, né? Então, o que acontece? Quando a gente desperta líderes, vamos falar uma verdade, nós aqui, perdoem na mesa, tu falaste dos recursos humanos, né? A gente tem feito muito recrutamento, né? Mas seleção nenhuma, né? Não. Tá? Então, vamos parar de falar disso aí, porque as práticas de RH, eu recebo, quando eu começo a receber currículos de líderes, né? Eu normalmente encontro num evento o proprietário da empresa. E aí eu solto a tinta assim, cara, tem problemas lá, tem cupim no teu pilar. O que está acontecendo? Não é verdade, imagina. Né? Então, o modelo decisório de uma empresa, ele todo é moldado por essa cultura. Então, o que a gente tem que fazer? As lideranças são um polo ou uma represa de inovação. Grosso modo é isso. Então, a gente tem que proporcionar um crescimento orgânico, vamos chamar de orgânico, a partir de contrata muito devagar. Isso é uma prática que deveria ser instituída. Lá fora é assim. A gente contrata muito devagar e demite correndo. Nós, na Serra Gaúcha, fazemos o inverso. A gente mal e mal faz recrutamento. Se der uma entrevista, porque não tem mão de obra, outra lacuna bacana, deveríamos estudar isso. E a gente acaba demitindo nunca. Né? Por quê? Porque, imagina, eu vou mandar para a concorrência, gente. Eu não posso fazer isso e tal. Mal se mensurou o investimento que se tem nessas pessoas. Então, é bacana de falar, obrigado pela oportunidade de falar sobre lideranças, porque nós precisamos rever as lideranças. Nós temos que dar um banho de sal grosso nessa gente, né? E baseado em conhecimento. Falando em pessoas, a gente vejo muito as empresas utilizando a tecnologia como saída, e não é. Ela é só um meio, ela não é o fim. As pessoas são tudo. Então, estão usando muitas ferramentas que eu mesma, se a pessoa me oferecer e disser, tu tem que se cadastrar em tal plataforma, eu não vou fazer. Porque eu acho que não é só isso. Tem toda a questão da empresa envolvida e das pessoas. Todas as empresas estão em transformação, né? Se a gente falar um pouquinho de propósito, vamos entrar um pouquinho na espiritualidade, mas de forma superficial, a gente, se estudar o Ikigai, nós vamos ver que o propósito das empresas para competirem passou a ser obrigatoriamente fazer o bem. E aí vem a prática do ESG, né, que é como se fosse uma ferramenta para viabilizar, azeitar este processo. Nada mais é do que, cara, você tem que mudar neste ponto. Mas são muitos pontos. Então, o proprietário da empresa ele não consegue lidar com as pessoas por conta de todo o processo. Né? Então, aquele proprietário que tem mais habilidade com as pessoas ou com os líderes, repassa isso. Quando os líderes são um pouquinho gestores de recursos humanos, você tem poucos problemas na empresa. Isso é uma prática importante. Lá fora se faz isso.
Né? Nós Bem temos que aprender isso aqui. Muito interessante. E a gente está quase no final. E eu gostaria só de explicar o que aconteceu Não. aqui. Estes logos, essas marcas que apareceram aqui na tela, são os cotistas, são membros do Hub Conexões e Negócios aqui do Brasil. Não vamos falar Serra Gaúcha, porque nós somos nacionais, futuramente globais, inclusive. E aí eu tava tomando água nesse copinho, eu já tive uma ideia. A gente precisa achar aí um patrocinador para nós, umas xícaras, umas canecas. Sem E dúvida. agora no inverno tem uma graspa, vai bem, um vinho, alguma coisa, né? Então também ajudem a manter este programa que está nascendo hoje, mas com certeza colaborará para o crescimento, desenvolvimento socioeconômico aí do Brasil. Que bacana. E para o fechamento desta conversa, eu quero que a minha presidente, a minha amiga, que é a Annelise, faça um resumo e pode olhar para aquela câmera e diga para o pessoal assim, conforme o que a gente falou aqui, que habilidades o líder do futuro precisa para prosperar. Olha, ser líder, ou líder, eu digo, não ser um dono de uma empresa. A gente pode ser líder na casa da gente, a gente pode ter papéis de liderança em vários momentos, né? Não é fácil porque... de novo, vem os medos, as dores, e a gente quer ser perfeito, a gente tem que estar o tempo inteiro atualizado. Todas essas coisas, assim, cansam um pouco, né? E daí vem aquela que está hoje em voga, né? Da questão psicológica, o controle emocional que a gente precisa ter, e a gente é obrigado a ter, porque senão a gente não consegue dar vazão e dar conta desse mundo louco, né? Só que o mundo é louco lá fora, e a gente tem que tentar estar equilibrado internamente. Então, para mim, o meu maior desafio, eu falo por mim, e isso eu não falo necessariamente para os meus clientes, né? Porque a gente vê que muitas vezes o sucesso da empresa está relacionado com as lideranças que não conseguem dar vazão em todas as atividades, porque o excesso de informação hoje é muito grande. O WhatsApp virou, me desculpa, mas virou uma ferramenta demoníaca, porque a gente tem inúmeras ideias. Hoje, quando a gente fala em meditação, né? Meditação não é o ato de estar parado sem fazer nada. Meditação é tu fazer uma coisa de cada vez bem feita. E o excesso de informação nos impossibilita de fazer isso. Então, o equilíbrio emocional é isso, é a gente conseguir, no meio do tiroteio, desse inferno, desculpa, que a gente vem vivendo, do excesso de informação, de cobrança, autocobrança, do que o mundo exige da gente, é essa balança de internamente o nosso mundo estar equilibrado e a gente conseguir fazer bem feito cada coisa que a gente fazer. Porque o mundo mostra pra gente que a gente tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E as 10 coisas mal feitas. E daí volta o retrabalho. E daí o que é a gestão do tempo? A gestão do tempo é isso. É tu utilizar o teu tempo com riqueza. Fazendo bem feito e entregando bem feito para o outro. Para que ele possa também dar continuidade. Muito obrigada. Muito bom. Gratidão. E eu peço uma salva de palmas ao primeiro episódio do Hubcast, Conexões e Negócios. E agora já vamos gravar os próximos episódios, já sairemos então com 2 episódios. Hoje falamos mais sobre as soft skills, sobre essas competências individuais. E no próximo falaremos sobre as hard skills, sobre o conhecimento tecnológico, que também a gente sabe que precisa ficaria aqui estar até atualizado. amanhã. Sem dúvida, claro que sim. Mas então, pessoal, muito obrigado mais uma vez Obrigado. e até o próximo. Tchau! Muito obrigada. Até o próximo. Tudo de bom.